Bom dia, eu quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos por esse dia, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Venha falar aos nossos corações, venha nos orientar e dirigir pelo teu Santo Espírito. Que sejamos, Senhor, impactados pelo estudo e pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A lição nossa de hoje vai falar a respeito de uma igreja que concilia. Conciliar tem a ver com conseguir acordo entre as pessoas, algo cada vez mais difícil em cenários políticos e religiosos. A dificuldade da conciliação de ideias e posições demonstra a fragilidade da humanidade em se abrir para o diálogo e se dispor a encontrar pontos em comum, onde haja harmonia para conviver e trabalhar. Por tudo isso, a conciliação torna-se fundamental e a humanidade não pode abrir mão desse precioso exercício. Desde a fundação da Igreja primitiva, a necessidade de conciliação foi se fazendo presente e a disposição em conciliar foi fundamental para o anúncio do Evangelho e a expansão do reino. Portanto, a conciliação deve ser uma dinâmica presente na igreja e uma marca do testemunho do povo de Deus. Vejamos o que diz, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, onde nós encontramos, então, o primeiro concílio da igreja. Porque já no começo da igreja havia divergências de opiniões, e era preciso harmonizar essas divergências para que a igreja não se dividisse. Então, diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Não vamos ler o texto todo proposto pela lição, que é do 15, do 1 ao 29, porque é um texto muito longo, mas leremos partes que nos fazem entender exatamente o que aconteceu naquele dia. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Depois de uma série de discussões, eles chegaram a uma conclusão. Então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos diante os gentios de Antioquia. A carta é assim: Síria e Cilícia. Antioquia, Síria e Cilícia. A carta é assim: saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre vós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, tornando a vossas almas. Pareceu-nos bem, chegado a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas,
os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocado e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardares. Saúde. Essa carta que foi escrita às igrejas após o concílio lá de Jerusalém. O concílio é uma instância decisória da vida de muitas igrejas. Em espaço que preza pela democracia e ordem, criado para resolver as demandas que surgem por meio do diálogo e da conciliação. Infelizmente, as dificuldades relacionais do ser humano, os abusos de autoridade, as dificuldades em lidar com opiniões alheias, acabam desmerecendo o valor desse poderoso espaço para debate de ideias e resolução de problemas. A conciliação é uma necessidade não só da igreja, mas da sociedade, se quisermos avançar, se quisermos viver em paz. Atos dos Apóstolos, como continuidade do Evangelho de Lucas, que foi quem escreveu Atos dos Apóstolos também, busca homenagear a primeira geração de cristãos e cristãs, da qual fazem parte Pedro, Tiago, João, Lídia, Paulo, entre outros. Diante de muitas perseguições, os capítulos 1 a 12 de Atos descrevem a expansão da igreja sob a liderança de Pedro. E de 13 a 15, a continuidade desse crescimento, agora em mundo gentílico, entre o povo que não era um judeu. Os capítulos 13 a 15, portanto, são a ponte entre o mundo cristão judeu, que ficava em Jerusalém, e a pregação nos confins da terra, como é posteriormente descrito no capítulo 15 e 21. O Evangelho, primeiramente pregado ao povo judeu, tinha rompido as fronteiras e alcançado pessoas de diferentes costumes e tradições. A palavra pregada vive, então, uma enculturação, isto é, uma adaptação litúrgica necessária para que povos não judeus entendessem o Evangelho, sem depender estritamente do universo judaizante. Diferenciar o Evangelho de Jesus da cultura judaica tornou-se um grande desafio. Para as pessoas de tradição judaica não havia essa possibilidade, mas para as chamadas gentias, essa estreita relação entre judaísmo e cristianismo não era necessária. Portanto, em Antioquia, longe das lentes de Jerusalém, onde estava concentrado o berço do movimento cristão, o segmento de Jesus florescia rapidamente. Passaram a existir, então, dois polos, o de Jerusalém e o de Antioquia. Olha a divisão da igreja aqui, com posicionamentos diferentes em relação à missão entre o povo gentil. Portanto, em Antioquia, a igreja de Jerusalém se fechou na expectativa messiânica da volta iminente de Jesus. Eles pensavam isso, né? E entendia ser necessário esperar o Cristo no lugar designado por Deus para esse evento, Sião, Jerusalém. Portanto, os adeptos e adeptas ao cristianismo em Jerusalém não se ocuparam do investimento da missão para com os gentios, mas se concentraram na assistência aos seus povos. Fecharam dentro daquele mundinho de Jerusalém, e não evoluíram. Por outro lado, Antioquia também possuía muitos membros judeus, embora fosse majoritariamente composta de gentios não circuncidados. A circuncisão era um dos grandes problemas em questão. Dada por Deus ao patriarca Abraão como sinal de aliança, a circuncisão era uma marca física muito valorizada pelo povo judeu. Vemos isso em Gênesis 17. Trata-se de um corte na região do prepúcio masculino.
O que hoje, se fôssemos dar o nome de hoje, seria, né, a Operação de Fimose. O povo judeu sempre manteve esse sinal como memória de sua aliança com Deus, o que era também praticado pelos membros da Igreja de Jerusalém. O concílio foi então convocado por causa da divergência em relação à interpretação da lei e sua prática. De um lado, Jerusalém exigia a circuncisão dos gentios, e do outro, a Antioquia alegava ser algo superado em Cristo Jesus. A iniciativa dessa conversa entre ambos os núcleos partiu, então, de Antioquia, que carecia de esclarecimentos em relação ao que devia ser mantido ou não da lei. Os líderes de Jerusalém, isto é, Tiago, Pedro, né, também chamado Cefas, e João, entenderam e reconheceram a independência de Antioquia e sua liberdade missionária, não impondo, assim, encargos que limitariam seu avanço, tais como a circuncisão e a observância do sábado. Em contrapartida, os membros de Antioquia concordaram em socorrer a igreja em Jerusalém com donativos para as pessoas necessitadas. O acordo foi de extrema importância para a conservação da unidade da igreja cristã, tendo como fio condutor a oração e a caridade, respeitando as diferenças nas doutrinas e nas práticas. Antioquia estava sendo rejeitada e perseguida por seus rótulos de não praticante das tradições judaicas. E Jerusalém estava sendo encarada como opositora do avanço da missão. Necessário foi, portanto, essa disposição para o diálogo, a fim de que, no essencial, a igreja permanecesse unida. Conciliar é, portanto, uma prática cristã que nos ensina a superar as diferenças e a ouvir independentemente dos rótulos existentes. Atos 15, que nós lemos uma parte, não lemos todos, né? Tem 40 e poucos versículos. É um episódio central na vida da igreja primitiva. O texto relata uma reunião entre os primeiros líderes cristãos que tinham o objetivo de discutir uma questão que havia surgido e que tinha implicações na compreensão acerca do tema da salvação. Conciliar essa questão foi fundamental para a expansão do Evangelho. A polêmica discutida ao longo do capítulo 15 de Atos surgiu bem longe de Jerusalém, em Antioquia. Essa cidade se tornara um importante centro estratégico e missionário para a igreja primitiva. Da comunidade instalada nessa cidade saiu a primeira iniciativa missionária para fora das fronteiras judaicas. E é aqui que reside o problema. Os primeiros cristãos e cristãs se viam como judeus que estavam vivendo uma renovação de sua fé. Não se intitularam como cristãos e permaneceram fiéis às suas tradições, costumes e leis, porém sobre a luz do Espírito Santo. Atos 3 narra a experiência de Pedro e João, que, embora cheios do Espírito Santo, vão ao templo para a oração na hora nona, que é 3 da tarde, como de costume, né? Isso era uma prática judaica. Aos poucos, mas não sem conflitos, o movimento de Jesus foi se consolidando e se separando do judaísmo até que se tornasse autônomo. Um dos grandes responsáveis por essa consolidação foi Saulo de Tarso, né? Depois chamado Paulo. Ele se tornou um grande instrumento nas mãos do Senhor. Ele aparece primeiro em Atos 8:1, no contexto da morte de Estevão. Depois em Atos 9, enquanto caminhava em direção à cidade de Damasco para perseguir pessoas que confessavam Jesus. Foi encontrado pelo mestre nessa estrada de Damasco. Todos conhecemos a história. Então o perseguidor se torna perseguido por causa do nome de Jesus. Depois de alguns anos, diante das constantes perseguições nas proximidades de Jerusalém,
Diversas pessoas foram dispersas pelas regiões fronteiriças de Israel. Muitas delas encontraram abrigo na Síria, especialmente na cidade de Antioquia. Lá, com grande fé e alegria, anunciavam Jesus a todas as pessoas. Em virtude disso, muitos creram na pregação e se converteram ao Senhor. Nascia, assim, a igreja em Antioquia. Ali os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Depois você leia na sua Bíblia o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, que tem essa narrativa aí do início, né, da igreja lá em Antioquia. Diante dessa situação, a igreja de Jerusalém enviou um discípulo para cuidar dessa nova comunidade. Esse discípulo era Barnabé. Com o crescimento da comunidade, ele foi até a cidade de Tarso buscar Paulo para ser seu ajudador. Numa parceria missionária. Antioquia, em pouco tempo, um ano mais ou menos, se torna uma igreja forte, saudável e por isso missionária, debaixo do mover do Espírito. Enviaram Barnabé e Paulo ao mundo grego-romano para anunciarem as boas novas. É a primeira viagem missionária de Paulo, que se encontra no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Essa primeira empreitada missionária seria um marco na vida da igreja. Antioquia era uma cidade da Síria, território ao norte de Israel, que fazia fronteira com a região da Ásia Menor, atual Turquia, e funcionava como uma espécie de ponte entre o mundo judaico e o mundo gentílico, o mundo estrangeiro, para os judeus. Por isso, a comunidade formada ali pela pregação do evangelho tinha grande número de pessoas gregas, estrangeiras, e também judeus de fala grega, considerados impuros pela tradição, o que permitiu à igreja de Antioquia romper com os limites do judaísmo. Muitas dessas pessoas, agora convertidas, não tinham as tradições do judaísmo, o que era, aos olhos dos judeus convertidos, um grande problema. Por isso, alguns desses judeus foram até Antioquia e começaram a pregar a circuncisão como elemento essencial para a salvação. Essa atitude trouxe grande polêmica na comunidade e Paulo e Barnabé resistiram firmemente a essa pregação. Para você ter uma ideia, os judeus não se relacionavam com os gentios, não frequentavam a casa dos gentios, não é? Nós lemos lá em Atos dos Apóstolos que Pedro é chamado por Deus para ir à casa de Cornélio, ele resiste muito, não é? Até que Deus diz para ele, ó, você não torne impuro aquilo que eu, né, santifiquei. Então você, né, põe esse preconceito seu do lado aí e vai lá na casa do Cornélio, que tem um monte de gente lá que está precisando ouvir do evangelho. Em virtude da polêmica, os dois e mais alguns da comunidade foram a Jerusalém para discutir essa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Lá, frente a grande debate, examinaram a questão e chegaram a um parecer que contemplava as preocupações das duas partes. Voltando um pouquinho, presbíteros eram os anciões da igreja. Eles eram considerados os presbíteros, né? Hoje, os nossos presbíteros são os nossos, né, pastores, nossos líderes, os sacerdotes, né? Então, esses são os nossos presbíteros. A pastora Rosana é presbítera, a pastora Eunice também, né? Por causa da missão de Cristo, cristãos, judeus, não deveriam exigir que cristãos gentios fossem circuncidados. Por causa da missão de Cristo, cristãos gentios iriam respeitar a precaução dos cristãos judeus em relação a alguns temas.
Diante do restante, a igreja de Antioquia se alegrou. Tal decisão conciliar foi decisiva para o crescimento e expansão do evangelho pelo mundo afora. Essa reunião pode ser considerada a primeira assembleia, o primeiro concílio da igreja primitiva. O modelo conciliar, no qual as decisões são tomadas pelos membros, funciona ainda hoje em diversas igrejas, em diversas denominações. E a igreja metodista, a nossa igreja, é uma dessas igrejas, não é? Por exemplo, nós vamos ter agora no dia 25 de abril o nosso concílio local, né? E em dezembro desse ano nós teremos o nosso concílio regional, que se reúne a cada 2 anos, né? Uma igreja conciliar se reúne periodicamente para dialogar sobre a sua vida e missão. Diversas questões doutrinárias, missionárias e estratégicas surgem constantemente, o que exige esse exercício desafiador. Por isso, a partir da experiência registrada em Atos, destacamos algumas lições importantes para a vivência de uma igreja que concilia. Discutir nos espaços adequados. Diante da controvérsia, a liderança local foi a Jerusalém procurar os apóstolos e presbíteros, pois era o espaço e o grupo que podia resolver a questão. Corremos um grande risco de não conciliarmos questões difíceis quando não temos a sabedoria de fazer isso em lugares adequados. Discutimos fora de hora e fora de lugar com pessoas que não são revestidas da autoridade para resolver uma polêmica. Isso gera ainda mais polêmica. Ainda que seja inegável que a igreja como instituição tenha seus limites, tenha suas fragilidades, precisamos recorrer aos espaços adequados para as discussões. Conversas paralelas pelos corredores da igreja, divulgações de notícias falsas ou informações pessoalmente ou em redes sociais não produzirão a conciliação almejada. Por outro lado, a falta de abertura para o diálogo faz com que as pessoas acabem gritando em espaços inadequados. É preciso ter cuidado. Às vezes, uma conversa atravessada pode criar um transtorno muito grande. A Celinha, esses dias atrás, aí, viveu essa situação, né? Que alguém mandou um recado atravessado e poderia trazer problema por uma atividade que ela e mais 2 irmãzinhas da igreja realizam toda semana. A Celinha foi pelo caminho certo, foi lá e conversou com o sacerdote, né, para saber exatamente qual era a situação. E aquilo que foi falado não era a realidade, não é? Então, por causa de conversar no lugar certo, com a pessoa certa, né, nenhum problema teve e a atividade continua. Ter disposição para o dialogar é cada vez mais raro. Diálogo é mais do que a fala de 2 pessoas. Pressupõe uma escuta sincera, uma acolhida daquilo que se recebe. Às vezes, quando falam conosco, não prestamos atenção, estamos apenas esperando a pessoa se calar para podermos falar a verdade. E aqui a verdade está entre aspas, dizer, para poder falar a minha verdade. Na narrativa, vemos que Paulo e Barnabé relataram tudo o que Deus fizera. Quando eles chegaram na igreja de Jerusalém e contaram o que Deus, o Espírito Santo estava fazendo entre os gentios, a igreja se alegrou com eles. Logo em seguida, Pedro testemunhou favoravelmente a Paulo, relatando a sua experiência na casa de Cornélio, um gentio. Está lá em Atos 11, muito bom ler esse texto. A partir dos depoimentos, Tiago pode fazer um juízo melhor da situação. Tiago estava presidindo esse concílio. Por isso que ele aparece aqui, né? Ele é que estava presidindo esse concílio. O grande desafio do nosso tempo é ouvir.
Por isso, conciliar só é possível se tivermos disposição para um diálogo saudável e respeitoso, para ouvir não apenas de um lado da história, mas todos os lados que existirem, com igual cuidado e respeito. Saber discernir entre o essencial e o inessencial, e o não essencial. Um grande risco para a nossa fé é quando perdemos ou não temos a capacidade de discernir entre as coisas que são essenciais e as que não são. Às vezes perdemos muito tempo com coisa que não é essencial e que não leva a lugar nenhum. No texto, Tiago chega à conclusão de que a circuncisão não é um elemento essencial para a salvação. Entende-se com isso que a circuncisão é uma marca cultural de um povo que não faz parte da mensagem do Evangelho. Ainda hoje, nem sempre sabemos dizer o que é essencial para a nossa fé e temos dificuldade em diferenciar nossa cultura, gostos pessoais, traduções familiares e locais do que é o Evangelho. Um dos grandes problemas do cristianismo ao longo da história sempre foi querer impor, sem respeitar a cultura das pessoas. Eu li uma vez em algum lugar que em alguns países da África, por causa da sua pobreza muito grande, o pão da ceia é um pedacinho de mandioca cozida. É da cultura deles. Então eu não posso chegar lá e falar, isso aqui não vale nada como ceia. Lógico que vale, Às vezes vale muito mais do que quando tomamos a ceia indignamente, como escreve Paulo. Por não sabermos fazer essa importante distinção, às vezes brigamos por elementos não essenciais. E, lamentavelmente, estamos abrindo mão das coisas essenciais da nossa fé. Entre elas, a unidade. Essa limitação é causa constante de contendas e discussões, gerando divisões para a comunidade. Por isso, à luz desse texto, vale relembrar um dos lemas do movimento wesleyano, uma frase de Santo Agostinho que diz assim: no essencial, unidade, no não essencial, liberdade e em tudo, o amor. Conciliar é preciso e é tarefa urgente para nós cristãos e cristãs. Certamente não é fácil viver em unidade. E diversas questões e controvérsias surgirão em nosso meio. Esse não é o problema. O grande segredo que esse texto nos ensina é a bela ação de conciliar, de resolver as dificuldades e diferenças com diálogo, respeito, amor e no temor do Senhor. O autoritarismo e a decisão monocrática podem ser as soluções mais rápidas, mas nunca serão as melhores. Com a ajuda de Deus, podemos ser instrumentos nas mãos dele para unir a igreja quando surgirem diante de nós situações conflituosas. Vamos nos dispor a isso, a esse diálogo, a sentarmos e conversar, ouvir o outro. Como a igreja primitiva nos inspira a resolvermos nossas questões na comunidade de fé e na nossa denominação, que Deus nos abençoe. E esse domingo seja um dia de bênçãos e de vitórias na vida de todos nós. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo em que estudamos a Tua Palavra. Que ela venha se fixar no nosso coração, transformando as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Tenhamos todos um domingo abençoado na presença do nosso Senhor. Amém.